Queridos e amados, nós começamos semana passada uma reflexão que a gente sempre faz de maneira sequenciada, aproveitando passo a passo para conhecer mais detalhadamente a Escritura Sagrada. Então nós fazemos sempre assim na série, e nós começamos semana passada a carta aos Tessalonicenses. Nós vimos no primeiro capítulo, ainda na introdução, que o apóstolo elogiou a igreja e se mostrou muito grato a Deus pelo resultado do seu ministério, da sua pregação, que os irmãos, no meio de tanta provação, de tanta luta, de tanta perseguição, por mais incrível que pareça, o evangelho passou por ali de maneira muito rápida, mas os irmãos entregaram suas vidas a Cristo e se fortaleceram na fé. Paulo então elogiou aqueles irmãos, dizendo que por todos os lados, por todas as igrejas, em qualquer lugar onde se andava, ouvia-se falar dos Tessalonicenses. Como foi proveitosa a nossa entrada entre vós, que vocês receberam o evangelho e não se importaram com as perseguições, com as lutas, com as tribulações, mas permaneceram firmes no Senhor. Isto alegra, o nosso coração em saber que Paulo fez essa observação, uma igreja que conseguiu vencer diante da luta, diante da prova. E, claro, serve de lição para nós, serve de reflexão para nós, porque de vez em quando a gente percebe que nós somos tão fragilizados. Qualquer provinha, qualquer lutazinha, qualquer apertozinho, qualquer pisão nos calos, a gente já está pedindo arrego, já está chorando. Jesus, o que foi? Me abandonou, me deixou, E aqueles irmãos passavam provas muito mais intensas, mas permaneceram firmes no Senhor e tornou-se conhecido cada testemunho, e os irmãos se tornaram famosos nesse aspecto, bom sentido, que todo mundo sabia alguma coisa sobre os Tessalonicenses. Eles são firmes da fé. Mas quando nós chegamos agora no capítulo 2, Paulo, ainda continuando no contexto, ele resolveu fazer também uma alusão ao seu ministério, à sua pessoa e aos seus companheiros, que na ocasião Silas e Timóteo, que depois foi logo inserido também para socorrer aqueles irmãos na hora da luta. E Paulo então fez uma observação sobre os seus obreiros e sobre si mesmo. E aí então hoje nós temos uma reflexão voltada muito para esse lado. Eu gostaria até que todos os pastores, que estivessem do nosso campo, todos os obreiros estivessem presentes, porque Deus tem muitas, a Bíblia Sagrada é tão rica, tão preciosa, ela sempre fala com a igreja. Mas não é só com a igreja que fala, não, fala com os pastores também, fala conosco também. Desafia-nos e nos dá exemplos extraordinários para que nós aprendamos também a nos portar como servos de Deus, porque antes de qualquer pessoa ser pastor, ele precisa ser ovelha, Se não for ovelha, não tem como virar pastor. Queridos, mas então nós vamos seguir aqui os exemplos, porque Paulo disse assim, olha, eu acho que nós temos aqui o que eu vou chamar de os verdadeiros evangelistas dão exemplo. Exemplo bom, que alguém possa copiar. E aí, então nós temos aqui 3 coisas que nós vamos passar nesse processo, para os irmãos entenderem quais são os exemplos que nós, pastores, obreiros e todos aqueles que almejam o episcopado devem dar. Primeira palavra vai ser, esses irmãos foram firmes na tribulação. Porque qualquer um que quiser servir a Deus, não adianta você tentar tapar o sol com a peneira. Se você não está tendo nenhuma tribulação, se não está tendo nenhuma perseguição, se ninguém apertou nos seus calos, se você não foi perseguido, se o seu evangelho está assim muito água com açúcar, comece a orar a Deus, porque tem alguma coisa errada com você. No evangelho de Deus nós temos oposição. Os inimigos estão aí, é só esperando alguém dormir para ele jogar o joio. Tem sempre um atrito, tem sempre um conflito, tem sempre uma dificuldade que nós precisamos vencer a cada dia para nos mantermos na presença do Senhor. Então é preciso ser firme na tribulação, porque tribulação, irmãos, produz paciência, e paciência produz esperança. Sem tribulação, um crente não consegue ser um crente adequado, firme. E quando nós vamos entregar o evangelho, nós precisamos entregar com exemplo. Então, se algum pastor, algum obreiro, algum servo de Deus, algum pregador, algum evangelista, algum missionário, nós temos aí muitos que ainda estão aqui no Brasil, outros que estão lá fora. Se você dizer assim, a minha vida sempre foi um mar de rosas,
está errado. Talvez até você seja demitido da função de missionário ou pastor, porque você está completamente equivocado. Não funciona assim. Se alguém faz essas promessas de que o reino de Deus é só alegria, só flores, sombra e água fresca, sapato largo, jornal sem letra, isso está equivocado. O evangelho não é só alegria. O evangelho tem prova, tem luta, tem dificuldade. E é preciso manter-se firme no Senhor. Depois, numa segunda observação ainda, que nós vamos chegar, estou passando aqui para os irmãos poderem memorizar, o apóstolo vai falar sobre a sua fidelidade ao conteúdo da sua mensagem. Porque, irmãos, eles vinham de muita luta, foram açoitados em Filipos, passaram por dificuldades extremas. E quando alguém está passando por dificuldade muito grande, tem uma tendência de minimizar o efeito da palavra, pregar uma coisa mais branda, não levar o choque assim tão agressivo para não ser açoitado. Paulo não se intimidou com isso. Ele disse assim: Deus me confiou o evangelho. Você já pensou isso? Então, se confiou a mim, doa quem doer. Eu não quero fazer amigo, eu quero pregar a verdade. Essa é uma realidade dura do evangelho, mas é o evangelho que nós precisamos no século 21. Não importa quem vai gostar, quem não vai gostar. Paulo disse assim: eu não sei bajular. Ele usou a palavra bajulação. Você sabe que eu nunca vim bajular ninguém, passar a mão na cabeça, não. Eu vim pregar uma verdade do evangelho de Cristo. Então é isso que nós temos o dever de fazer. E aí, com o terceiro item ainda, que é muito impressionante, queridos, essa parte aqui é realmente fantástica, porque Paulo diz assim: mas apesar de tudo, de toda a exortação, de todo o confronto, de todo o arroxo, como de muitas pessoas, apesar de duras observações, de muita, vamos dizer, exortação, nós os acariciamos como a ama acaricia os seus filhos. Nós amamos vocês como um filho ama o pai. Você já pensou uma coisa? Como nós amamos os nossos filhos, que sacrifício nós faremos pelo filho. O que um filho pode fazer, nós acabamos de ouvir uma mensagem aqui sobre as mães, o que um filho pode fazer para uma mãe amá-lo mais, é quase impossível. Ele é amado e ponto final. Isso não é coisa que a gente consiga resolver. Então, veja esses 3 exemplos que nós podemos fazer. O primeiro deles é: você vai sofrer adversidade, você vai sofrer tribulação. Ainda assim, você pode pensar o que quiser. Os irmãos lá, o Paulo, por exemplo, quando chegou em Tessalônica, só para lembrar a vocês, ele tinha passado por Filipos. Em Filipos ele levou uma quarentena de açoites, para ir aproximadamente. Ele foi colocado num cárcere, ele sofreu todas as pressões ali, e Deus, milagrosamente os resgatou, trouxe de volta, libertou, salvou a família do carcereiro, e nasceu uma igreja em Filipos ali. Depois você vai ver no histórico, aí na sequência nós estamos estudando Atos pela manhã, na terça-feira à noite, você vai observar esses acontecimentos. Mas aí quando Paulo então sai de lá de Filipos para Tessalônica, você imagina o que vai fazer. Você já passou por alguma vez assim, por algum ferimento? Você já caiu alguma vez de uma bicicleta? Já levou alguns vergões? Eu não estou nem falando de açoite, porque nós não estamos vivendo num contexto tão agressivo como aquele, né? Mas eles levaram uma surra verdadeira, uma surra de varas, uma série de pauladas. Eles saíram. Então você pode imaginar que aqueles irmãos fizeram essa viagem de Filipos a Tessalônica, uma longa viagem com os vergões aqui doendo para lá e para cá, e pensando: nós vamos pregar o evangelho, o mesmo evangelho que nós estamos pregando aqui. Quando esses irmãos chegam a Tessalônica, que eles começam a pregar na sinagoga, eles despertam a inveja dos judeus, e os judeus provocam uma intriga entre os gentios. Já tem preso, já tem crente preso, já tem uma pressão em cima dele, já tem ameaça de morte, já tem perseguição, ameaça de açoite. E você imagina que qualquer um desses irmãos diz assim: meu Deus do céu, vamos embora daqui, vamos desistir disso aqui. Mas aqueles pregadores, Paulo diz assim: mas vocês se lembram muito bem que a despeito de toda a luta, de toda a prova, nós continuamos aí pregando o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Não desistimos, insistimos nisso. Isso, irmãos, nos dá uma das maiores lições da nossa vida, não só para os obreiros, pastores, mas todos nós que temos o dever de testemunhar sobre Jesus Cristo onde quer que nós andemos. Nós somos terrivelmente acomodados com as nossas vidas cristãs. Parece que nós estamos muito felizes com aquilo que o Senhor já nos deu e nem pensamos em compartilhar com o próximo, né? Se nós tivéssemos, algumas pessoas dizem aí sobre avivamento, vai ter um avivamento espiritual, e todas as pessoas confundem
confunde avivamento com sensacionalismo. O avivamento, os irmãos vieram para a igreja, se derramaram no chão, choraram, pularam, gritaram, derramaram lágrimas, o chão ficou encharcado de lágrimas. Foi um verdadeiro avivamento. Está enganado, não foi nada de avivamento. No dia que aconteceu um avivamento, eu posso dizer uma coisa para você: tudo quanto é membro dessa igreja vai sair por aí pela rua, onde passar uma pessoa vai falar do amor de Deus. Se estiver dentro do ônibus, dentro do táxi, dentro da rua, na esquina, em qualquer lugar, vão disseminar o evangelho e pregar o evangelho e anunciar a Cristo como verdadeiro. Não importa se vão gostar, se vão confrontar, se vão falar mal, se vão criticar, se vão dizer que são antiquados, são tapados, quadrados, não importa. O evangelho de Jesus Cristo terá a primazia. E isto sim seria o avivamento. Avivamento verdadeiro é aquele que você quer compartilhar o evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E aqueles irmãos disseram assim: nós sofremos as perseguições, não foi menos intensa do que em Filipos, não. Todas as pressões, todas as dificuldades, o nosso irmão Jason foi preso, foi ameaçado só porque hospedou os apóstolos. Ainda assim, nós continuamos pregando o evangelho. E sabe o que a gente pensa hoje? É que quando as coisas vão ficando difíceis, assim, para a maioria dos crentes, assim, ele já vai arregando sobre todos os compromissos que tem. Já vai desistindo de todas as tarefas, né? Quer ver só você chamar aqui e dizer assim: irmãos, vamos fazer um evangelismo aqui, olha, um evangelismo abençoado. Nós vamos fazer, sabe o quê? Vamos ter um churrasco aqui na igreja, aqui de 10 horas da manhã até 3 horas da tarde, vai ter refrigerante aqui no meio da canela, churrasco, carne assada, vai ter uma bênção. Nós vamos convidar os amigos para receber a palavra. Aí todo mundo pode, mas se a gente disser assim: não, irmão, o churrasco não deu mais certo, nós vamos sair pelas ruas, de casa em casa, vamos distribuir folheto, falar do amor de Jesus. Aí começa: irmão, infelizmente eu tinha uma prova hoje no concurso, eu nem posso ir hoje, minha mãe está doente, eu vou viajar, não sei para eu estou com um probleminha lá, não sei aonde. Todo mundo desaparece, porque todo mundo só quer viver os louros, só quer os frutos, só quer a coisa boa. Ninguém quer sofrer as agruras, os sofrimentos, as dificuldades. Mas o evangelho de Cristo é pregado às vezes a duras penas, com tribulação, com dificuldade. Mas é por isso que dá resultado. Tem muita gente que diz assim: eu gostaria de ser usado como os apóstolos lá na igreja primitiva. Eles oravam, Jesus curava. Só que eu assim, a não ser por causa da lei, né? Porque a lei atualmente manda a gente acender o farol durante o dia, por uma razão que a gente aqui, pelo menos no país tropical, a gente desconhece os verdadeiros motivos. Mas você não precisa de uma lâmpada acesa durante o dia. Você não precisa acender o farol da sua casa, a luz da garagem, quando o sol está rachando em cima dela. Você só precisa de luz durante a noite. Jesus tem muitas luzes, tem muitos faróis. A Bíblia diz que nós devemos resplandecer como luzeiros no mundo. Mas Deus só usa a lâmpada no escuro, nas trevas. Ele não vai sair por aí onde está tudo abençoado, onde está tudo cheio de bênçãos, cheio de graça, usando pessoas para fazer milagre, não. Agora vá para um lugar onde realmente precisa. Vá para onde está a necessidade. E aí lá você vai ser atribulado. Lá você vai ter as dificuldades que todo ser humano tem, para poder fazer prosperar o reino de Deus. E mesmo assim, pregar o amor de Deus sem temor. Agora, imagine uma coisa. Eu dizia, os irmãos vêm de lá com os vergões, né? A primeira coisa que passa pela cabeça de qualquer uma pessoa normal é melhor a gente pegar leve. Você viu lá, né? Nós fomos falar que Jesus ressuscitou, levamos uma surra. É bom a gente dizer só que, né, que ele morreu, foi abençoado, que ele pregou uma boa mensagem. Nós fomos falar que Jesus é o Cristo e nós levamos uma surra. É bom a gente falar que ele é um profeta, que ele é uma pessoa muito usada por Deus, que trouxe uma mensagem. Não dá para trocar o evangelho, querido, não dá para mudar. Por isso Paulo diz assim, nesse segundo livro, diz assim: eu fui fiel, nós todos fomos fiéis à mensagem que Deus nos deu. Então, no que você diz respeito à fidelidade do evangelho, a fidelidade do evangelho de um pregador diz o seguinte: eu não estou aqui para fazer amizade. É dura essa palavra, parece até que você está dizendo: então que se dane todo mundo. Não, daqui a pouco você vai ver um pouquinho do apóstolo trocando ou minimizando isso pelo amor, né?
que é o amor. Mas ele quis dizer assim, eu não estou aqui para bajular, para dizer, tá tudo bem, você fez isso, mas não tem nada, você está errado, mas pode ser, Deus cuida disso assim mesmo. Não estamos aqui para bajular ninguém. Não estou aqui para fazer amizade, nem para arrecadar nada, nem para fazer propaganda, não sou político, não quero voto, não quero dinheiro, não estou precisando de nada, não estou interessado em bens materiais, não estou. Eu estou interessado apenas em uma coisa. Deus me confiou uma mensagem, e esta mensagem eu vou entregar do jeito que Ele mandou entregar. Então doa quem doer, chora quem chorar, morra quem morrer. Mas a verdade do Evangelho, o evangelista fiel se compromete com o conteúdo verdadeiro da palavra. E o conteúdo verdadeiro não tem bajulação. Sabe que na geração que nós estamos vivendo hoje, eu acho que você pode ouvir por aí pelos grandes pregadores, pelas próprias mensagens que estão nas televisões, nas redes sociais e tantas outras que aparecem por aí, dificilmente você encontra alguém pregando contra o pecado. Dificilmente alguém chega lá e diz, adultério é pecado. Dificilmente alguém chega lá e diz assim, fornicação é pecado. Você está vivendo, tem uma namorada, está dormindo com ela, está em pecado. Dificilmente alguém diz isso. Isso choca, irmão, isso é ruim, isso assusta, isso choca, isso dói, mas é a verdade. Alguém prega a verdade? Paulo então disse assim, eu não vim aqui fazer amigos, eu não vim aqui bajular ninguém, eu não vim aqui pedir voto e não vim aqui pedir dinheiro, eu vim aqui pregar uma mensagem, a mensagem de Deus precisa ser verdadeira, por isso nós não mudamos o conteúdo da mensagem. E esse é o desafio para nós pregadores. Esse é o desafio para nós pastores. Esse é o desafio para os missionários que saem daqui para os confins da terra. Esse é o desafio para todos nós que temos o desafio, a responsabilidade de anunciar a Cristo nesse mundo. Nós precisamos pregar aquilo que realmente tem que ser pregado. Não se preocupe em fazer, vamos dizer, popularidade. Porque se fosse por popularidade, queridos, aí eu poderia dizer assim, é fácil fazer popularidade. Muito fácil. Eu ouvi um comentário de que um pastor desses assim, mais ou menos centrado, cabeça no lugar, muito racional assim também, ele resolveu um dia na sua igreja dizer assim, irmãos, eu cheguei no culto hoje e eu senti uma coisa diferente. Queridos, meus cabelos se arrepiaram todos, você não sabe. Eu estou aqui, mas o meu coração está pulando aqui, ó. Eu estava aqui de repente, quando eu entrei, eu vi entrar um cortejo de anjos aqui dentro dessa igreja. Um sentou aqui, ó, tem um aqui, tem um ali. Os irmãos começaram a pular. Ah, glória a Deus! Oh, olha. Irmãos, eles estão aqui. Olha, tem um anjo ali, tem outro aqui. Estou vendo ele aqui. Tem um que sentou aqui do meu lado. Aqui. Aí começou aquele fervor tremendo. Quando estava todo mundo que não deixava mais ninguém nem ouvir a palavra, ele falou, calma. Não tem nada de anjo aqui. Eu falei isso assim só para provar para vocês que quem quiser enganar vocês, engana. Aí ficou todo mundo assim. O evangelho não é sensacionalismo. Não estamos aqui para fazer o lobby de ninguém. Não estou aqui para bajular e para dizer e para empolgar ninguém. A verdade do evangelho é que todos nós, sabe o que é a essência do evangelho mesmo? Acima de qualquer coisa, nós já ouvimos mensagem aqui nessa noite sobre isso, sobre o verdadeiro amor de Deus. Então a verdade, a sensibilidade, o poder do evangelho não está nos milagres, no poder, na sobrenatural, na cura, em tantas as coisas. Isso são adornos e nós gostamos muito que aconteça. Mas o que Deus quer mesmo é relacionamento. Deus quer mesmo que nós amemos uns aos outros e no padrão de Jesus. E essa é a verdade do evangelho. Quem muda isso? Paulo então diz assim, nós pregamos a vocês sem mudar uma só palavra e não tivemos nenhum interesse financeiro. E para provar isso, o que ele diz? Nós até que podíamos, estamos trabalhando no reino de Deus, é direito, a Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário, a Bíblia diz que o obreiro não deve ser, o boi não deve ser amordaçado enquanto ele trabalha, ele tem que ter o direito de comer. A Bíblia diz que há direito de duplicada honra, de duplicados honorários, de duplicada honra aquele que trabalha com a palavra. Paulo, entretanto, diz assim, mas nós trabalhamos dia e noite para não viver às custas de vocês.
Por quê? Eu não quero provocar, não que eu não tivesse direito, disse Paulo, não que não fosse o dever de vocês ajudar e contribuir para que o evangelho tivesse mais sucesso. Não, mas porque nós não queríamos provocar nenhum escândalo, nós não queríamos deixar vocês pensar que nós estamos aqui pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelo sucesso, ou por alguns privilégios, não. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, por isso trabalhava de dia e de noite. Estamos interessados em alguma coisa? Vocês sabem muito bem, nós vimos isso na carta, no livro de Atos dos Apóstolos, nós presenciamos isso, que os irmãos em Tessalônica, quando eles acreditaram no evangelho, eles fizeram essa ponderação. Gente, esses caras vieram pregar o evangelho aqui. Levaram uma surra lá em Filipos. Foram presos. Chegaram aqui açoitados. Já foram ameaçados. Já foram levados para o tribunal, já foram levados na frente do procônsul lá, ameaçados de ser açoitados, já todo tipo de tribulação. E eles continuam pregando e falando, dispostos a morrer. Paulo até fala assim, vocês perceberam e vocês se lembram que nós tivemos o prazer não só de anunciar o evangelho, mas se fosse preciso dar a própria vida. Aí os irmãos em Tessalônica disseram assim, isso só pode ser verdade. Só pode ser real. Ninguém faz uma coisa dessa de graça. Se fosse uma propaganda qualquer, ninguém arriscaria a vida desse jeito. Ninguém ia sofrer prisão e açoite para contar uma mentira, não. Isso só pode ser, nós queremos ouvir mais. E por isso se consolidou a igreja do Senhor Jesus em Tessalônica. Porque os pregadores não estavam bajulando, não estavam enganando, não estavam fazendo nenhuma publicidade, não estavam buscando interesses pessoais, não queriam ganhar dinheiro, não queriam fama, mas estavam comprometidos com a verdade do evangelho. E eu vou dizer uma coisa para você, tem muita mensagem hoje que alegra o coração. Tem muita mensagem que diz, você vai ser próspero, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo, você vai conseguir comprar uma casa lá no lago, uma BMW, não sei o que mais, uma Ferrari, você tem isso, vai ter aquilo. Esse evangelho todo cheio de flores, cheio de alegria, ele alegra o coração de muita gente. Só que tem um detalhe, ele não leva para o céu. Porque o evangelho que leva para o céu não está focado nas coisas dessa terra. Paulo disse aos Colossenses, você já ressuscitou com Cristo? Então olha, esqueça, não pense nas coisas que são daqui da terra, pense nas que são do céu, as coisas celestiais que são eternas e não essas que são efêmeras. Agarrados nesse mundo, você não vai conseguir sair daqui, porque você vai ficar preso a ele. E há um momento que você vai ter que renunciar e abrir mão de tudo para herdar a vida eterna em Cristo Jesus. Foi por isso que Israel morou em tenda. Deus colocou Israel no deserto. E aí o primeiro pensamento é o seguinte, no deserto é muito difícil, toda hora tem que sair, e a jornada é muito difícil, muito ruim. Mas você sabe que no deserto acontece coisa boa? Sabe que no deserto aconteceram algumas coisas maravilhosas? Por exemplo, você pode imaginar que lá no deserto aqueles irmãos nem precisavam trabalhar muito, porque Deus mandava pão do céu todo dia, caiu o maná do céu todo santo dia. Então no deserto acontece milagre. Você sabia que eles encontraram um acampamento lá em Elim, que tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras? Você sabe que é 12 fontes de água? São 12 tribos de Israel, cada um tinha uma fonte. Eles estão vivendo num verdadeiro oásis no deserto. Deserto também tem coisa boa, não é só coisa ruim não. Claro, tem areia quente, tem frio, tem sol, tem tanta tribulação, mas tem coisa boa também. Então se Deus tivesse dito assim, olha, vocês podem levar uns tijolinhos e fazer umas casas. Quando chegasse lá em Elim, ele disse assim, eu vou construir meu palacete aqui. Eu vou fazer aqui um quiosquezinho para mim, vou fazer aqui um negocinho para me trabalhar, um comérciozinho, vou fazer uma vendinha aqui, vou fazer um... E depois quando dissesse assim, a nuvem se moveu, gente, vamos embora. Ah, não, eu vou largar meu comércio aqui nada. Agora que começou a render um trocadinho, não, eu vou fazer minha casinha não. Agora que eu botei a cerâmica, né, eu não vou sair daqui não. Mas Deus fez com que eles morassem só em tenda. E tenda é um negócio que você põe nas costas. Gente, a muda moveu-se a nuvem, ajunta a tenda, põe nas costas e vai embora. Nós não temos nada aqui nessa terra, querido, tudo que nós temos está na glória celestial. Então todo cristão precisa acreditar numa coisa, a minha riqueza não está nesse mundo, os valores que me atraem não pode estar nesse mundo, porque disse Paulo em Coríntios 15, se a nossa vida se resumir a essas coisas terrenas aqui, nós somos os mais miseráveis entre os homens. Queridos, nós temos vida eterna em Cristo Jesus. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não desceu ao coração do homem, foram as coisas que Deus escolheu para aqueles que o amam. É muito mais do que o que você possa imaginar. Então por isso, a mensagem é dura, mas ao mesmo tempo é branda e é gostosa.
E Paulo disse assim: e apesar de tudo isso, apesar de vocês não me sustentarem, apesar de estarmos debaixo de uma prova, eu também posso dizer uma coisa, que nós cuidamos dos irmãos como pais. E essa missão aqui de ser líder, de ser pastor, né? É interessante, porque a gente tem que puxar a orelha de vez em quando, né? A gente tem que chamar uma pessoa e confrontar, é acordar o sujeito. E eu posso garantir para você, ninguém gosta de ser acordado. 5 horas da manhã, o relógio desperta, você quer virá-lo, chama seu filho, adolescente, 5 horas da manhã, para ele levantar. Ele vai dar me deixa, pelo amor de Deus, eu quero dormir. Porque ele quer mais do que tudo ficar dormindo ali. O sono da negligência também é assim. Todo mundo quer viver, ninguém quer ser confrontado, querido, ninguém quer ser alertado. Ora, está errado, você não pode viver assim. Esse comportamento vai te levar para isso. Você não quer ouvir, porque você quer só ouvir afago, você só quer ouvir elogio. Alguém dizia assim: olha, isso aí, parabéns, é isso aí, gostei de ver. Mas pega uma pessoa e confronta ele para ver se ele gosta. O evangelho é confrontador. E o líder, pastor, pregador da palavra é um sujeito que foi colocado para te acordar de madrugada, para te chamar no melhor momento do sono, para dizer: levanta e vamos. Ninguém quer isso, mas isso pode ser feito com amor. Por isso que João falava assim: filhinhos. E sabe o que eu acho interessante nessa coisa, nesse paradoxo que João criava? Filhinhos, ele dizia: filhinhos, eu amo vocês como os meus filhinhos. Mas depois dizia assim: se você disser que ama a Deus e aborrece seu irmão, você é um mentiroso. Agora, filhinhos, vocês são mentirosos. Parece uma coisa tão... Se você disser que não tem pecado, você já está pecando. Filhinhos, vocês são pecadores. É uma coisa, é um paradoxo, né? Eu trato com amor, mas tenho que corrigir, porque quem ama, corrige. Quem não ama, não corrige. Pode deixar acontecer, né? Eu duvido que você tenha o seu filhozinho de 2 anos de idade com 2 pregos assim na direção da tomada, se você não dá uma palmada na bunda dele para ele largar os pregos. Só porque você o ama. Ou você diz assim: não, deixa ele aprender. Quando ele levar um choque, ele aprende. É assim que você faz com um garoto de 2 anos? Não é. Você vai lá dar umas boas palmadas nele, não mexa aí. É o dever de todo líder, de todo pastor, de todo obreiro, amar as pessoas. E isso é que nos dá autoridade para corrigir. Porque sabe de uma coisa? Um pai pega um filho. Nós estamos numa geração bem diferente da nossa. Mas meu pai não. Meu pai tinha uma geração assim, da peia, né? Pegava o sujeito, dava uma peia grande. Uma taca mesmo, de cinto. Bem dada. E aí quando terminava a surra, o cara chorava, soluçava. Aí quando ele parava de chorar, ele ia lá para o sofá da casa e o pai estava lá no sofá. Aí sabe o que a gente fazia? Deitava no sofá, ia chegando para perto dele, e chegando, e depois só para sentir a mãozinha dele passar na cabeça assim. Aí você descobre assim: meu pai castiga, meu pai bate, mas meu pai ama. O pastor faz assim, ele dá uns apertos assim, dá uns confrontos assim, dá uns arroxos assim, mas o interesse maior é levar você para o céu junto com todos. Esse sentimento, diz assim: olha, como alguém que não ama arriscaria a própria vida pelo outro. Amar não somente como uma pessoa qualquer, mas amar como se ama ao próprio filho. Amar de verdade. Sabe que quando você... o amor de pai não se compara nunca com o amor de qualquer outra pessoa. Que eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Bíblia. Você conhece a história do filho pródigo. O filho pródigo é um sujeito
esnobe, gastador, esbanjador, fez o pai rachar a herança antes da hora, levou para a rua, gastou com as meretrizes, fez o escarcéu que pôde, deu tudo que gostaria de fazer, fez na vida, tudo que deu na telha, gastou dinheiro, até quando ele não teve mais aonde gastar. Aí quando ele quebrou totalmente, que ele adoeceu, sofreu, penou, e foi até a bancarrota, aí não tinha mais saída para ele, aí ele disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu pai é bom, meu pai tem coração bom, se eu fosse lá no meu pai agora, ele com certeza me perdoaria e me abraçaria, porque ele dá comida até para os estrangeiros, que dirá para mim que sou filho dele. Aí eu vou voltar lá e vou pedir perdão para o meu pai. E aí, irmãos, é impressionante, porque o pai está lá esperando. O pai sabia que ele ia voltar, porque a experiência diz isso. Aí quando o filho aparece lá naquela distância, o pai corre ao seu encontro, e antes que o filho pudesse dizer aquilo que ele ensaiou, dificuldade para decorar tudo aquilo que ele ensaiou, para dizer assim, pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Quando o filho começou a falar, o pai já foi abraçando e beijando e dizendo, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí o pai já deu o grito lá, disse assim, não, pela chão, depressa, corre, guarda, soldado, ô servos, corre depressa, mata o bezerro. Olha, o pai tinha guardado um bezerro cevado para fazer nesse dia. Não mandou matar um bezerro, ele mandou matar o bezerro. Mata o bezerro cevado agora depressa, vamos fazer um churrasco. Ó, traz aqui uma roupa nova para meu filho, traz uma sandália dos pés, veste, dá um banho nele. Cadê o anel? O anel que dá a ele toda a autoridade que ele sempre teve quando esteve aqui. O pai é assim. Agora eu pergunto, o irmão pensou assim? Cara, irmão de sangue, irmão da mesma coisa, pensou assim? Não, o irmão não tem o mesmo amor. Quando chegou, disse assim, por que o senhor está fazendo essa festa? Porque o teu irmão voltou. Não, não tem irmão não. Quem voltou foi teu filho. Mas meu filho, o que acontece? Ele é meu filho, é teu irmão. Não, não é nada. Eu estou aqui a vida inteira. O senhor nunca matou um cabrito para mim. Mas como que eu vou matar um cabrito para ti se tu é dono dos cabritos tudo? Tu é dono de tudo, tu mora aqui, querido, olha onde é que tu está. Você sabe que dentro da igreja acontece isso, irmãos. O crente está aqui a vida inteira, ele tem todas as coisas para fazer, ele tem todos os direitos. Ele pode orar, pregar, ensinar, cantar, louvar, fazer tudo que ele quiser. Mas ele fica o ano inteirinho, 10, 15 anos aí no bar. No dia que chega um desviado, se converte arrependido, começa a louvar a Deus, Jesus começa a usar, ele fica com a cara de cavalo. Chegou agora, não sabe nem se fica, e já está aí cantando de galo. Ora essa, que coisa é essa, meu irmão? Ame o seu irmão. Agora, claro, você não vai nunca amar como o pai. O pai ama mesmo. Sabe qual é a vantagem de ser filho de Deus? É que ele ama de verdade. Ele ama para valer. E quando você chega nos braços dele, você assim, ele pode até dar um puxãozinho de orelha de vez em quando, ele pode até dar um arroxozinho de vez em quando, ele pode até dar uma disciplinazinha de vez em quando, mas ele tem o maior prazer em ter você nos seus braços. Ele te ama. Vamos ficar em pé.